E falando de futuro, convido agora Robin Moran, que vai moderar esse nosso painel. Esse painel vai contar com Pamela, Daniela, Segundo, Marta e Elliot, que vocês já conheceram também. E ele vai falar um pouco sobre futuro, principalmente em cima do que nós vimos e discutimos. Robin, it's up to you, the floor is yours. Robin. Yeah. Elliot and Marta, are you also in the... Elliot, Marta, vocês estão aí? Yes, that's great. Marta, are you there? Yes, I'm on. Marta, você está aí? Ok, ótimo. Robin comes back. I cannot Vamos see. ver se Robin volta. Your comments from what Elliot, talvez você queira começar comentando sobre o que você viu até agora on what Robin e também as key points for today. So just to comentar sobre alguns dos pontos-chave que a Robin nos enviou. Sim, claro, eu fiz algumas anotações aqui sobre alguns pontos que achei bem importantes. Em primeiro lugar, como é importante ficar atualizado com as variantes, não só COVID, mas outras doenças infecciosas. Precisamos saber qual é o impacto desses diagnósticos. Ouvimos falar muito na imprensa sobre as preocupações sobre se uma vacina, por exemplo, vai ser efetiva em relação a se ela vai ter eficácia em relação às mutações. Mas não sabemos se as mutações vão afetar a detecção do vírus. Eu acho que eu comentei isso ontem, que há 26 testes autorizados pelo FDA que tinham elementos que não detectavam o vírus. Então, eu defenderia isso. Eu também defenderia as avaliações de risco, principalmente quando se trata de performance aceitável, porque acho que é contraprodutivo esperar uma performance quase perfeita. Isso não é necessário. Então, precisamos pensar sobre o que é considerado aceitável em termos de especificidade e sensibilidade. Também temos de levar em consideração a capacidade dos fabricantes de fazer os testes. E se os testes vão estar disponíveis quando são necessários. E também o custo, porque muitas vezes o custo pode ser impeditivo e não uma realidade para as pessoas. Por último, eu gostaria de comentar que eu defenderia estudos que demonstrem a utilidade de testes para que as pessoas não usem os testes de forma inadequada para definir se precisam ser vacinadas ou ficar em quarentena em relação a esses testes de anticorpos. Eu vou parar por aqui porque acho que Robin já voltou. Oi, tudo bem? Aqui é a Robin. Vocês me ouvem bem? Bem-vinda, Robin. Muito bem, vamos lá. Obrigada. Nós acabamos de começar. Eu pedi ao Elliot para fazer um resumo dos pontos principais que discutimos e sua perspectiva do futuro, mas, por favor, pode assumir. Bem, é um prazer estar aqui e foram fantásticas apresentações ao longo dos últimos dias. Uma das coisas em comum é que há uma necessidade de entender que os negócios, as coisas não serão mais o mesmo. Não podemos mais fazer as coisas como fazíamos anteriormente, porque tudo é muito lento e a pandemia nos ensinou isso. E quando ouvimos a Rosana
Ontem ela estava falando que podemos ter processos paralelos e podemos ter, não podem mais processos não podem mais ser sequenciais. Por isso, hoje eu gostaria de discutir com nossos painelistas o que eles fariam se tivéssemos que escrever um template sobre como introduzir IVDs no mercado usando as lições que aprendemos da COVID. Acho que o mais importante não é só para os autotestes de COVID, ou para HPV ou clamídia, mas no momento eu tenho uma preocupação que desde a OMS eu tenho trabalhado em novas regulamentações e vocês sabem que as regulamentações na União Europeia estão mudando. Sorry, I just lost my earpiece. And there's actually a great risk that many products. Há um grande risco de que muitos produtos não estarão mais disponíveis no mercado com essas mudanças. Muitos fabricantes estão reduzindo o número de produtos no mercado, então teremos uma falta de produtos. Esse cenário de ter um template de como devemos negociar daqui para frente é vital. E uma das coisas que a Pfizer tem feito é ensinar os políticos e os cidadãos comuns nós vimos no começo da pandemia que todos os testes eram usados de qualquer forma. Então, o que a FIND ensinou é um pouco sobre essa importância de entender o uso dos diagnósticos para cada caso. Com certeza. Talvez a gente pode mencionar um exemplo aqui durante a pandemia. Essa separação do que é possível do ponto de vista técnico, de qual seria o caso de uso para aquela tecnologia é muito importante. No começo da pandemia, o primeiro teste disponível no mercado era um teste molecular e havia um caso de uso para o diagnóstico, mas rapidamente nós tivemos testes de anticorpos disponíveis no mercado, onde a gente analisava a resposta imunológica. E aí os fabricantes começaram a produzir esses testes e os países começaram a utilizar esses testes rapidamente. Então, a gente analisou esses testes serológicos que analisam a resposta imune com propósitos de diagnóstico. E ficou bem claro logo que esse não era o melhor uso para esses testes. Os testes de anticorpo não detectam uma infecção ativa, eles se tornam positivos com o passar do tempo. Então, não é o melhor caso de uso para essa opção. Ou seja, entender para que serve cada teste é fundamental. Tanto para a sua implementação, mas tanto para o desenho dos estudos, quando pensamos na análise regulatória. Para que possamos ter estudos que vão comprovar que o desempenho daquele teste é adequado para aquele uso clínico. E aí, com o passar do tempo, a gente acabou eliminando os testes de anticorpo como testes diagnósticos e os colocamos onde eles devem estar, para estudos de prevalência, para estudos de vacina, e aí o teste de antígeno surgiu e ele comprovou ser um caso de uso melhor. Então, esse é só um exemplo da importância de definirmos qual teste será usado para quê. E nesse exemplo dos testes de antígenos para a COVID, a gente pode pensar, será que estamos falando o rastreamento de contato? A gente está falando de diagnósticos de indivíduos sintomáticos ou de um acompanhamento da população. Para cada caso de uso, a gente precisa de estudos diferentes e desenhos de produtos diferentes. Mas em termos de desempenho também. Ou seja, é um caminho regulatório bem diferente. Primeiro, um caminho de desenvolvimento diferente, depois um caminho regulatório diferente e o desenvolvimento de políticas também deve ser diferente. Então, é importante ter clareza desde o início qual é o caso de uso para cada teste. Obrigado, eu concordo totalmente. Daniela, você tem experiência trabalhando no Ministério da Saúde. Você poderia fazer algum comentário sobre a utilidade
desses produtos, não somente para os desenvolvedores, mas também para outros ministérios da saúde. Eu não tenho certeza se você conhece esse uso. A gente já viu que a OMS produziu alguns desses estudos para a COVID. Você tem alguma opinião sobre esse assunto? Ele tinha ligado esse. Eu não tenho trabalhado especificamente com Covid, mas certamente as lições aprendidas elas contribuem muito para outros agravos. Dentro de todo esse contexto, né, que vocês três explanaram e a gente tem muito discutido, eu também traria as contribuições para que a gente também começasse a ter um olhar não só para a fase pré-analítica, analítica e pós-analítica, que envolve, né, a inserção desse insumo. Mas eu entendo que nós tenhamos que usar, para não perder a oportunidade de diagnóstico e contato com o paciente, o que poderia ser denominado de fase pré-analítica, né? Muitas vezes o paciente não sabe que precisa estar em jejum ou que não deveria ter feito uma higiene íntima para coletar um determinado material. E o que acontece? Ele chega na unidade, ele recebe essa informação, volta para casa. E nós não temos a certeza que ele vai retornar. A gente perde uma oportunidade. No sentido também da fase pós-analítica, eu entendo que ao inserir, né, novas tecnologias também no SUS, ou nos sistemas de saúde do mundo todo, a gente também tem que pensar nessa fase como pós-analítica. Né? Aquele resultado, o que o cidadão pode entender? Ter uma mensagem do tipo, olha, você deve voltar rapidamente com o seu médico. Fique em casa até que consiga uma consulta com o seu médico em quarentena. Mensagens que os usuários e cidadãos possam também participar de todo esse processo. Então, sim, nós temos, acredito que, estudar também bastante a jornada, não só do paciente, mas também dos gestores de saúde em todo esse processo de aquisição e distribuição. Eu penso que é isso. Pamela, você, enquanto ministério, também gostaria de fazer alguma contribuição? Oi, está nos ouvindo? Com certeza, Dani, eu concordo plenamente contigo nesses pontos levantados. Tem muito que aprender, que a gente aprendeu no Covid, né, e que a gente vai conseguir melhorar daqui para frente. E no que diz respeito, né, esse movimento que a OMS faz e que está cada vez mais forte, né, que é os TPP, né, os Target Product Profile, é muito interessante porque as pessoas não sabem exatamente qual que é a melhor sensibilidade, qual que é a melhor especificidade, o que se espera de um tempo de coleta, do tempo de retorno, qual que é a infraestrutura necessária. Então, a partir do momento que especialistas se juntam e definem isso, qual que é realmente a necessidade que a gente tem em saúde pública, isso ajuda a direcionar bastante a indústria que investe, né, os pesquisadores nas pesquisas direcionadas às necessidades de saúde pública e acaba realmente tendo um resultado muito mais favorável, levando aí ao acesso à população com qualidade, que é o que a gente tanto reforça aqui no evento. Seria mais ou menos isso. Thank you very much. Now, Muito obrigada.
Agora, a Rosana também mencionou ontem que é muito importante, quando estamos coletando evidências para o desenvolvimento de políticas, que nós consideremos a ampla gama de stakeholders para que esse desenvolvimento de políticas seja feito a tempo. Então, grupos da sociedade civil, o Ministério de Educação, de Comércio, e eu gostaria de saber se vocês gostariam de comentar da importância de considerarmos esses outros stakeholders. Não trata-se somente de falar com a área médica, mas quando pensamos no desenvolvimento de política, ter essa expansão para outros stakeholders de outras áreas. Algum comentário sobre isso? Na verdade, há muitas coisas aqui. Eu gostaria de mostrar um cenário um pouco maior, porque a pandemia de Covid mostrou algumas debilidades, algumas fortalezas, mas principalmente com termos de diagnóstico, temos que lembrar que temos algumas pandemias atrás com as quais a questão do diagnóstico nós não podemos resolver devido a dificuldades que são sérias. Vimos a questão da lepra, da hanseníase, a tuberculose e problemas importantes com relação ao desenvolvimento de guias. A HIV é uma epidemia de 40 anos e pudemos desenvolver guias para poder desenvolver autoteste. Estamos começando com essa implementação, mas não é algo que tenha sido implementado na sua totalidade em todos os países. Naqueles países onde começaram a ser implementados, por parte das autoridades regulatórias até os usuários, houve alguma resistência com as quais temos que lutar e é isso que temos que trabalhar nos próximos tempos. Então, a COVID nos encontrou com algumas debilidades que são importantes de se considerar. Estamos num cenário que está mudando e, por mais que a FDA seja uma das referências mundiais para a questão de aprovação de diagnóstico in vitro, tem um atraso tremendo em várias tecnologias de diagnóstico pela dedicação à COVID agora e tem um cenário complicado nos próximos meses. E provavelmente está acontecendo a mesma coisa na Anvisa no Brasil, no Peru, na União Europeia, que está mudando as suas regras. Há regiões em que há situações mais harmonizadas, há situações complicadas, vamos imaginar que estão nos países não harmonizados. Nesse sentido, na academia, na comunidade, a necessidade de ter guias mais transparentes, com participação cidadã das autoridades do Ministério da Saúde, da academia também, para incorporar a implementação de mais testes e também a disseminação de tecnologia, que não é só ter o teste disponível onde seja preciso, mas que a população e o trabalhador da saúde saibam que esse teste está disponível. E o que a pessoa pode fazer? O usuário teria que fazer a partir de obter o resultado. Thank you. That's really great input. Obrigado. Agora, Carlos, eu vou fazer uma pergunta para você. Como foi falado anteriormente, precisamos de evidências rápidas sobre como fazer isso. E temos novas tecnologias que podem nos ajudar a acelerar o acesso a essa inteligência. Estudos de usabilidade, pesquisa de saúde pública, grupos de pacientes. Você gostaria de falar agora um pouco mais sobre como você acredita que poderíamos maximizar o uso dessas novas tecnologias? Por exemplo, para a coleta de informações de inteligência e alguns comentários sobre como esses dados poderiam ser utilizados para acelerarmos esse ciclo de desenvolvimento ou ciclo desde a introdução até uma implementação eficaz do programa. E o que nós vemos dentro do mundo do diagnóstico é, na verdade, uma necessidade de contar com uma constelação de atores em favor exatamente de melhorar esse acesso
a uma terapia que só pode ser feito com o diagnóstico. E aí o diagnóstico certo, na hora certa, no ambiente e para as pessoas certas. Tudo isso é possível através dessa colaboração. A pandemia nos mostrou que sociedade médicas, indústria, sociedade civil, todas juntas podem trazer essas informações. O exemplo do caso do Covid foi aqui no Brasil, a estruturação, graças ao apoio da Sociedade de Patologia Clínica e outras, um consórcio com 13 laboratórios públicos e privados para fazer uma grande avaliação dos testes que estavam chegando. Tecnologias novas, testes ainda desconhecidos e muitas vezes de fabricantes desconhecidos. Essa ajuda extra da sociedade civil foi fundamental, inclusive, para apoiar a Anvisa na decisão de criar um registro emergencial, em primeiro lugar. Então, a informação para a própria agência de vigilância sanitária, inclusive com informações de vigilância pós-mercado, para algumas ações que tivessem sendo necessárias, em primeiro lugar. Segundo, dados de performance para compradores, públicos ou privados. Então, dados que funcionavam como uma grande ideia para o que serve esse produto. E 3, um suporte adicional, inclusive para os próprios fabricantes e importadores, que teriam sim condição de fazer uma melhoria na sua própria produção, trazendo um lote melhor logo em seguida. E tudo isso, obviamente, de forma coordenada com todos, a ponto de você trazer o valor do diagnóstico para a população em geral. Nunca se falou tanto sobre a importância e o valor do diagnóstico como agora. Aqui no Brasil, você pode parar num ponto de ônibus e perguntar para qualquer um o que é um teste de PCR. Eles podem não dar o detalhe técnico, mas eles sabem para o que serve e como é. Isso era inimaginável há alguns anos atrás. Então, o que nós vemos é essencial a colaboração. O projeto que está sendo conduzido, por exemplo, pela FIND, é fantástico, mas ele só é possível através da ajuda de vários atores. O que se está fazendo, por exemplo, no ACTAI, para vacinas, para drogas e para diagnóstico, é fenomenal. É um grupo de atores dos mais diferentes tipos, estilos e regiões, e todos juntos tentando melhorar essa questão do acesso. Lembrando que lá na frente, o que vai ser válido para o Covid se aplica de fato para todos os outros. E aqui a gente está falando, inclusive, do conceito testar e tratar. Testar para poder usar aquele medicamento eficaz e com comprovação científica que vai funcionar. Então, nós estamos numa grande revolução em que o ciclo de vida do diagnóstico, que é de 3 a 4 anos, e altamente dependendo da colaboração de todos, pesquisa, desenvolvimento e inovação, regulação, acesso e monitoramento e gestão do mercado. Esse ciclo é de 3 a 4 anos. Com o advento da tecnologia da informação, a saúde 4.0 e a colaboração dos diferentes atores, a gente consegue trazer muito mais rapidamente tecnologias inovadoras para o mercado, não se esquecendo, a gente não pode se esquecer de apagar, de tirar aquelas tecnologias obsoletas, até porque os recursos são finitos, mas ter sim esse espaço para melhorar essa proposta de trazer mais saúde para a população. Então, eu acho que, de uma forma geral, Robin, é isso. É um avanço muito grande, mas graças à colaboração de todos. Absolutely. And Com I don't know. certeza. I'm just going to open the floor here. If anyone, I'm going to ask a question that you may not Eu have vou fazer uma pergunta agora que talvez vocês não tenham pensado, mas eu achei que foi um problema com a pandemia, com tanta falta de recursos nos governos. Podemos achar que vamos fazer um certo progresso com o desenvolvimento de uma política ou um acordo sobre uma regulamentação. E aí, como durante a pandemia muitas pessoas estão fazendo muitas coisas, você está falando com uma pessoa diferente a cada dia no governo. E as informações não necessariamente são passadas. E às vezes, um progresso tão grande que foi feito acaba parando.
Esse é um caso real, porque no outro dia eu fui convidada por um governo para uma reunião, quer dizer, por um regulador, para falar sobre testes de Covid, e eles disseram que tentaram entrar em contato com o Ministério da Saúde e todas as pessoas anteriores não estavam mais lá. Então, os novos não sabiam nada a respeito. Como podemos, então, defender para que, quer dizer, todo mundo sabe a importância dos IVDs, mas como manter essa prioridade dos governos, como manter essa continuidade? Claro que é possível fazer coisas para incentivar os fabricantes, podemos até ter a sociedade civil envolvida, mas o governo, às vezes, sem querer, acaba sendo um bloqueio. Vocês têm algum comentário? Porque eu imagino que isso seja um problema também nesse momento. Se eu posso responder a sua pergunta, nós estamos quase sem tempo, mas eu faria um resumo. Os principais pontos é que realmente é engajar todos os stakeholders, todas as partes interessadas, como estamos fazendo aqui. Este evento vai trazer muitos resultados, não só nas apresentações, mas todo moderador será convidado para escrever um artigo ou um resumo que poderemos utilizar. Cada painel, apresentação será disponibilizado na internet e tudo isso vai gerar outros produtos. Esses são os passos que tomamos e tudo isso vai se tornar público para serem válidos e serem utilizados em qualquer lugar, no Brasil, no Peru, na Colômbia, na Guatemala, qualquer lugar. Essas são coisas, exemplos do que podemos fazer juntos, como o exemplo do Instituto Evandro Chagas, como a Daniela mostrou, o trabalho de HPV do Dr. José Levi e tantos outros exemplos. Essas são coisas que os governos sabem, mas não prestam atenção, mas nós vamos até lá, nós vamos bater na porta deles e mostrar, olha, é isso o que nós, cidadãos, estamos fazendo. É um material fantástico, vamos utilizá-lo. O mesmo vale para reguladores, para diferentes entidades. Temos de mostrar o que o mundo está produzindo. É um trabalho fantástico e temos muito orgulho de fazer parte coletivamente desse trabalho que tem sido feito. Em resumo, é isso que eu acredito. E eu não sei se mais alguém quer fazer algum comentário final, por gentileza. E daí nós vamos encerrar, por favor. Sim, todos fazemos parte de uma campanha educacional. Todos nós temos uma voz nisso, eu acredito. Não é, Carlos? Temos que manter nossas vozes ativas. Sim, todos somos agentes, no fim das contas. A gente que trabalha com diagnóstico, que advoca pelo diagnóstico, a palavra mesmo a gente tem que ser incansável, né? Então, assim, todo espaço, todo ambiente, toda discussão, qualquer momento realmente que a gente tiver, reforçar sobre a importância do diagnóstico e o quão necessário ele é. Porque às vezes agora, por exemplo, na Covid, em que o mundo fala da vacina, a gente precisa continuar lutando e reforçando sobre, né, a importância do teste diagnóstico, né? Então, realmente, a gente fica até... Vem ela falar de diagnóstico de novo, né? Mas, realmente, eu acho que esse trabalho que todos os profissionais aqui presentes nesse evento, eu sei que todos nós aqui temos essa questão de reforçar o diagnóstico em qualquer que seja o ambiente, pela promoção aí do acesso e que o Carlos falou, do testar e tratar, né? E não somente do tratar. Elliot, would you like some, and Daniela, quick final words from the two of you? Daniela, você tem algumas palavras finais? Então, eu achei muito interessante as suas considerações e a provocação, e eu estou aqui refletindo, assim, pensando e falando
Ao mesmo tempo, o que eu vou pronunciar aqui não é algo maduro, mas talvez aproveitar toda essa força aqui de todas essas diferentes organizações para que a gente pense se seria o caso de estruturarmos, né, algumas diretrizes de governança e pudéssemos apresentar às autoridades, né, do país, porque aí a gente passa a ter uma diretriz de governança, normativas que, se mudam os governos, se mudam os gestores, como aconteceu no exemplo que você trouxe, não mude a intenção de se permanecer com as políticas de saúde pública. Então, eu compartilho aqui, né, é só uma ideia que pode ser estressada e amadurecida para ver se realmente se torna uma proposta, mas eu acredito que, como tem atores aqui que estão elaborando guidelines, né, protocolos, talvez esse exercício, entre aspas, tarefa de casa, também fique para a gente, que já está abraçando tudo isso. Obrigada. Thank you. Great. Elliot? One more thought from me, and that is, Eu gostaria só de acrescentar mais uma coisa. Esses workshops são únicos. Ao mesmo tempo, são muito importantes e muito produtivos. E também são um pouco preocupantes, porque precisamos mais disso. Precisamos de mais pessoas reunidas, como o Carlos, a Rosana fizeram, pessoas reunidas em workshops como esses, para levar essa importância do diagnóstico adiante. Então, eu espero que isso sirva como um modelo mesmo. Eu gostaria de ver mais desses no futuro para que possamos defender os diagnósticos. Muito, muito obrigado por tudo isso. Muito obrigado. E, Marta, as suas últimas palavras, então? Sim, realmente essa pandemia criou um momentum para que a gente possa aproveitar. Eu diria que temos esperança em termos dos governos e dos políticos. Existe um grande movimento importante e muitos esforços sendo feitos para o que possamos fazer melhor em termos depois da pandemia. Em termos da aceleração, o projeto de aceleração de acesso, existe um maior esforço para a identificação de novos patógenos e parte do esforço que podemos fazer é focar a mesma atenção para os diagnósticos para outras doenças que são endêmicas em nossas regiões e que são muito prevalentes. Mas eu tenho otimismo para utilizar esse momento para trabalhar isso no futuro. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Eu sei que passamos do tempo, mas, Carlos, acho que foi uma sessão muito interessante. Muito obrigada. Robin, muito obrigado por estar aqui conosco virtualmente, mas foi fantástico de ter a sua presença e de todos vocês. Temos um grande momento agora, estamos criando uma grande oportunidade, como a Marta disse, depois de tantas palestras e compartilhamento de experiências. Muito obrigado. E agora vamos passar a nossa última parte do nosso evento e vamos voltar a Rosana Peeling para seus comentários finais e comentar um pouquinho sobre as opções para aceleração do acesso ao diagnóstico. Rosana, a palavra é sua. Muito obrigado. Obrigada, Carlos. Eu gostaria de usar essa oportunidade para falar um pouco sobre essa oportunidade para defender os diagnósticos. Eu gostaria de dar 2 exemplos. Dave Persing, que vocês conhecem, me disse uma vez que é a primeira vez, de verdade, que ele ouviu no público, entre as pessoas,
que elas sabem a diferença entre PCR e CTR. E isso já é uma grande conquista que a pandemia trouxe em termos do perfil dos diagnósticos. A outra questão é quando estava conversando com Jeremy Furrow, que tem apoiado o nosso trabalho de aceleração do acesso, eu disse, nossa, vai ser tão difícil, os diagnósticos não têm financiamento, não são valorizados, é meio que como um filho negligenciado que ninguém dá atenção. E ele falou, não diga isso, diga que os diagnósticos são meio que a Cinderela da saúde mundial. Então, agora estamos nesse momento em que a Cinderela foi convidada para o baile. Precisamos fazer o nosso melhor e utilizar essa oportunidade. Com isso, devemos olhar, então, as opções para a aceleração do acesso. E assim eu quero compartilhar meus slides com vocês agora. Quero mostrar um pouquinho do progresso que fizemos desde o começo, quando estávamos falando com diferentes agentes sobre as opções para acelerar o acesso. Nós falamos sobre mecanismos para acelerar a revisão de regulamentações, falamos de convergência, harmonização, reliance, e estávamos construindo em cima de iniciativas existentes, como vacinas ou pequenos grupos que já estavam trabalhando nessa questão da revisão de dossiês. Mas na questão das consultas de políticas, existe uma necessidade de uma maior avaliação para que os legisladores possam olhar para o que deve ser feito. As coisas estão mudando em termos do uso de diagnósticos em áreas fora da saúde. E também a questão da dengue, por exemplo, o desenvolvimento da vacina e a distribuição. Talvez possamos ter esses fóruns com mais frequência para que os legisladores e reguladores tenham uma atualização sobre as novas tecnologias, para que eles não fiquem presos aos dossiês para tomarem decisões, porque às vezes eles não conhecem tanto as tecnologias, quais são as vantagens e quais são as limitações. Talvez os grupos possam surgir com outras opções. E também mostramos que a OMS agora publicou uma orientação sobre como as autoridades regulatórias podem começar a olhar para a questão de reliance e tomar decisões independentes para melhorar o trabalho de outros e fazer o compartilhamento de trabalho e criar novos caminhos para ter um mecanismo de reliance mais amplo para termos o reconhecimento mutual ou unilateral. Há meses, começamos a conversar com diferentes grupos em muitas regiões sobre essas opções. O que aconteceu em Camarões foi que depois de 2 dias analisando todas essas questões, eles chegaram a 12 pontos para trabalharmos a partir de agora. Eles ainda vão estabelecer as prioridades a respeito desses 12 itens, mas, por conta dessa discussão que estamos tendo, eu vou descrevê-los e agrupá-los, talvez, ao invés de falar dos 12 pontos separados. Eu acho que o número 12, salvar vidas, essa deveria ser a prioridade número 1, porque é por isso que queremos aumentar o acesso
É por esse motivo que queremos acelerar o acesso. A questão mais urgente é salvar vidas, mas, claro, também melhorar a entrega de serviços de saúde para as pessoas que atualmente não têm acesso a eles. Então, esse é um ponto que foi considerado como um princípio direcionador a partir de agora. O segundo ponto que eu gostaria de destacar, na verdade, são o número 2 e o número 9. Porque, apesar do fato de querermos acelerar e aumentar o acesso, não podemos comprometer os dados e as evidências e não podemos comprometer a qualidade. E eu concordo com isso. Eu acho que não podemos comprometer os dados e as evidências durante uma pandemia. Isso poderia ser interpretado como ter mais flexibilidade, um acúmulo de dados e de evidências mais flexível, assim como estamos fazendo com as vacinas agora. Depois, combinando o número 7 e o número 8, estamos falando do compartilhamento, que é um elemento muito importante, o compartilhamento de resultados, de protocolos e de melhores práticas. E isso inclui aqui a região africana. E, finalmente, todos os outros pontos estão relacionados ao status das revisões regulatórias dentro do continente africano. Então, todos concordaram que deveria haver uma autoridade regulatória ou autoridades regulatórias africanas com uma abordagem regional, levando em consideração especificidades culturais e de idioma das diferentes sub-regiões africanas. Eles chegaram a um consenso que uma estrutura regulatória para o diagnóstico in vitro deveria ser desenvolvida e não termos isso de forma oculta ou escondida atrás de uma área de dispositivos médicos. Porque para dispositivos médicos que não são in vitro, a estrutura regulatória pode ser diferente. Ou seja, ter uma estrutura regulatória focada em diagnósticos in vitro nos permitiria avançar mais rapidamente com uma visão mais clara. Os reguladores acreditam que é importante ter mais flexibilidade, levando em consideração a opinião dos criadores de política pública com relação aos riscos e aos benefícios, e eles também pediram para um maior desenvolvimento dos reguladores sobre todos esses desenvolvimentos que estão acontecendo e sobre as mudanças que acontecem no ambiente de saúde, como foi discutido nessa reunião, com respeito às novas tecnologias e ao novo ambiente de saúde, como ele evolui e realmente criar essa cultura de aprendizado contínuo. O único ponto que eu não mencionei foi com a oferta de farmácias e a concorrência. Isso é algo que poderia ser explorado e eu acredito que na sua região vocês já fizeram um ótimo trabalho com as farmácias que trabalharam junto com os ministérios da saúde para oferecerem serviços. Enquanto na África, o que eles observaram foi que as farmácias estavam simplesmente tentando lucrar mais, oferecendo medicamentos para a Covid durante a pandemia. E ganhando bastante dinheiro com isso, mas sem nenhuma responsabilidade ou sem serem responsabilizadas pelo que estavam vendendo. Estavam vendendo pacotes ou kits de remédios, especialmente antibióticos, para famílias e indivíduos. Isso é algo que precisa ser solucionado na região. Eu fico muito satisfeita de compartilhar com vocês que a consulta regional realizada na África, que aconteceu na semana passada, acabou gerando opções muito mais ricas para o futuro do que havíamos antecipado. Então, agora, dentro dessa região, pelo que eu ouvi nos últimos 2 dias, vocês têm opções diferentes e prioridades diferentes, e vocês já têm instituições que poderiam auxiliar nesse processo. A USAID
o representante falou sobre o MDRC, com o Instituto de Normas Americanos, a Conitec, diversos tipos de instituições da sociedade que já possuem uma infraestrutura e que poderiam auxiliar durante esse processo. Então, nós precisamos de todos. Precisamos que todos trabalhemos defendendo essa ideia, precisamos que todos trabalhemos junto com essas organizações para não duplicarmos simplesmente o que outras pessoas estão fazendo, mas sim trabalharmos juntos para que o processo seja mais eficiente. Estamos tentando defender essa ideia, mas vamos fazer isso agora de forma coletiva. E eu gostaria muito de agradecer a todos por todas as apresentações excelentes e importantes sobre a situação de diagnóstico in vitro no continente. Muito obrigada ao Carlos também por organizar esse congresso tão incrível. Muito obrigada. Obrigado, Rosana. Para a gente, eu posso dizer em nome de todos, é sempre um grande prazer trabalhar com você. Ao longo desses 11, 12 anos já, tem sido um aprendizado contínuo e crescimento de uma amizade. Acho que isso, para mim, tem um valor muito importante, mas para todos nós brasileiros, nós reconhecemos o grande esforço que você faz, a atenção que você dá para toda a nossa região. Isso, com certeza, é uma das sementes que foram plantadas lá atrás e que hoje já trazem vários resultados visíveis em termos de melhoria regulatória, em termos de melhoria do acesso. Esse workshop internacional, de fato, ele começou a partir de uma sugestão da própria Rosana Pilling, dentro de um evento chamado ACDX, Advanced Course on Diagnostics, e que todo ano é feito. E ele é um grande celeiro de um esforço mundial para a promoção do acesso ao diagnóstico e, portanto, a terapias cada vez mais adequadas. E a gente aprende demais, principalmente através dessa colaboração de tantas pessoas especiais que fazem a diferença. Então, eu gostaria aqui de encerrar agradecendo a todos que participaram presencialmente, que estiveram aqui atrás do palco, na verdade, nos ajudando, a toda a equipe técnica e principalmente a todos vocês que gastaram horas preciosas dos seus dias e, na verdade, eu não diria gasto, e sim um investimento num grande esforço que todos nós precisamos fazer. É muito fácil esperar do governo algo que venha pronto, de mão beijada, como nós dizemos em português, mas, na verdade, não. Todos nós temos responsabilidade e temos que assumir esse papel. Então, é deixar um legado para as próximas gerações através desse esforço conjunto. Então, é isso. Eu encerro o nosso seminário, o nosso workshop, agradecendo, então, a todos, desejando um bom resto de dia.